Quero compartilhar com você hoje um aprendizado de uma mentorada minha, né, que está fazendo acompanhamento de mentoria e que fez uma descoberta que muitas pessoas às vezes levam anos da vida para fazer essa descoberta, e quais as conexões que ela fez ali e que foram cruciais para ela se comprometer com ela mesma. Essa é a palavra. E de fato, isso que ela descobriu, muita gente já tinha falado para ela ao redor dela. O próprio marido já tinha dito, os pais, o sogro, a sogra, mas é diferente quando a pessoa percebe por si mesma. Isso é o processo de consciência que eu falo tanto. Então ela descobriu que ela tem medo de falhar. Olha só, medo de falhar é algo que todos nós temos, tá? Só que uns têm mais, outros têm menos. Alguns chegam a deixar de agir, a parar onde estão, a desistir por causa desse medo de falhar. Outros não têm a consciência em que ponto eles têm esse medo de falhar, mas o fato é que ninguém gosta de errar. Então por isso que eu chamo aqui esse medo de falhar como algo que todo mundo tem em algum ponto da vida, sabe? E ela fez essa descoberta a partir do momento em que ela se permitiu errar. É isso que eu quero que você entenda aqui. Eu estimulo que as pessoas deem o melhor de si, que elas se comprometam, se responsabilizem, e não foi diferente com essa moça. Só que, qual que foi a estratégia usada ali? A estratégia é a seguinte: ela carregava muita culpa, ela tinha uma autocobrança e uma autocrítica extrema. Então a gente precisava quebrar esse padrão dela, quebrar essa forma como ela se tratava, sabe? E para quebrar esse padrão é justamente o oposto, ir para um lado de acolhimento e de quase permissividade, como se você falasse assim: Carol, mas aí a pessoa ela teve que admitir e aceitar de que ela poderia falhar. Será que isso não é ruim? Será que isso não acaba deixando a pessoa numa situação de conforto? Não, do jeito que foi pensado, a estratégia que foi pensada para ela, não. O que aconteceu? Numa semana anterior, não foi a primeira semana não, nas semanas anteriores, conforme a consciência dela foi avançando, eu falei assim: fulana, essa semana você vai viver a semana toda se permitindo falhar. Então, quando acontecer alguma coisa, puxa, esqueci um compromisso, eu posso falhar. Não fiz algo tão bem como eu poderia ter feito. Você vai pensar: eu me permito falhar. Falou alguma coisa que não devia ter dito. Se comunicou de uma forma mais, sei lá, mais agressiva, ou deixou de falar algo que era importante ter sido falado. Eu me permito falhar. E interessante que esse exercício ele fez tanto efeito nela, que ela chegou totalmente desarmada para si mesma, né? Sem as barreiras, a ponto de chegar a esse ápice de consciência. Carol, eu descobri que eu tenho medo de falhar. Então, olha como que essa permissão que ela deu para si mesma fez com que ela enxergasse algo nela. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente trouxe. Ok, falei, então agora você está pronta para ir para um próximo passo. Porque olha só, quem tem medo de falhar tem um grande potencial, e eu quero que você anote isso. O potencial da pessoa que tem medo de falhar é o de excelência. A pessoa, ela tem medo de falhar porque ela se cobra num nível que ela quer ser melhor. Não melhor que os outros, ela quer ser melhor no que ela pode fazer. Então ela tem um nível de exigência consigo mesmo muito alto. Isso é excelência. E a excelência, ela é muito boa, ela é positiva. Ela só é negativa quando isso se torna um empecilho a ponto de, então você não faz nada porque se você falhar isso é inadmissível para você e, portanto, isso paralisa a pessoa. Ou quando ela traz um grau de culpa tão grande que a pessoa mesmo agindo, ela faz mal para si mesma. Então, o que a gente fez para ajustar isso, tá? Eu falei assim, agora é a hora de você, ok, você já se acolheu,
Você sabe que é permitido para você falhar, é permitido, mas você não é o tipo de pessoa que aceita isso. Você não quer conviver com aquela sensação de, puxa, falhei e tá tudo bem. Não, a gente não vai trabalhar com enganação, a gente vai trabalhar com a verdade. O fato é que falhar te causa que tipo de sentimento? E ela foi descrevendo, eu fico ansiosa, eu fico irritada, eu fico chateada. Ok, essa é a verdade sobre você. Então, quando você falha, você se sente ansiosa, você se sente chateada, você se sente frustrada. É importante identificar os sentimentos. E aqui eu tô falando de um caso bem específico, tá? Isso não é generalizado. Cada pessoa vai se sentir de um jeito. Tô trazendo esse exemplo real. Quando ela identificou quais eram os sentimentos, eu falei, ok, esse primeiro passo. Segundo passo, identificou os sentimentos? Eu posso falhar. Sim, eu posso. É permitido que eu falhe. Porém, eu não quero. O que eu quero no lugar disso é... Então, a gente tem já 3 etapas aqui. Primeiro, identifica os sentimentos ruins que geram ao você sentir que falhou. E sentir isso e aquilo. Segundo passo, você se acolhe, fala para você mesma que você pode falhar, que isso é permitido. Acolheu. Segundo passo. Mas você não vai ficar nisso. Terceiro passo. O que eu quero no lugar disso? Se eu pudesse, eu gostaria que o resultado tivesse sido esse. Se eu pudesse, eu gostaria de ter falado de uma forma mais suave. Se eu pudesse, eu gostaria de ter tido mais paciência. Se eu pudesse, eu gostaria de ter me expressado melhor. Eu gostaria de ter falado o que eu precisava. Se eu pudesse, eu gostaria de... E daí você coloca o resultado. Então, nesse terceiro passo, uma vez que você identificou sentimentos negativos, uma vez que você se acolheu, dizendo, eu erro, eu sou humana, eu posso errar. Num terceiro momento, para você não se colocar como vítima, você já vai falar o quê? O que eu gostaria que tivesse no lugar. Porque você não vai ficar naquele sentimento ruim, naquela situação ali. Não, peraí, o que eu gostaria que tivesse acontecido? Isso aqui, então tá. Então, o que é que eu posso fazer para que da próxima vez o resultado seja melhor? Seja muito parecido com isso aqui. E aqui, em várias situações, nós vamos ter culpa ou seremos o gerador daquele resultado ter dado errado. Então, eu podia ter dito de outra forma. Eu podia ter tido mais paciência. Então, da próxima vez, eu vou fazer uma pausa. Eu vou tomar uma água antes de conversar. A próxima vez, eu vou pensar antes de falar. A próxima vez, eu vou me abrir mais, com mais coragem. Isso é um ponto. Mas tem algumas vezes em que nós não cometemos erros. Não é sempre que a falha é nossa. Tem vezes que a falha, inclusive, é do outro. Ainda assim, existe uma forma de você fazer melhor. Porque a gente sempre tem algo que fazer, mesmo quando a culpa não é nossa, tá? E eu falo isso porque quem tem esse nível de exigência consigo mesmo, esse grau de excelência, ele quer ser melhor independente da situação. Independente se a culpa é dele, se a culpa é do outro. Ele quer contribuir. Então tá. Então no caso que ela trouxe para mim, ela falou assim, Carol, eu me senti mal porque, olha o que aconteceu essa semana. Não era o meu dia de trabalho, eu estava de folga. A moça lá da escola onde eu trabalho me ligou e falou assim, você tá vindo? E eu falei assim, não, mas hoje não é meu dia, hoje é o dia da fulana. Ah, tá bom. E desligou o telefone. Esse foi o fato. Foi o suficiente para ela se cobrar, para ela se sentir mal e para ela falar assim, nossa, será que eu esqueci? Será que alguma coisa... Não, mas eu não esqueci. Hoje não era meu dia. Então ela não tinha feito nada de errado nesta situação específica. Ainda assim, se ela se perguntar como ela se incomodou, se sentiu culpada, se sentiu ansiosa, irritada, porque ela de alguma forma se cobrou, ela, nossa, eu não tô lá, eu devia estar lá. A cabeça dela, ela devia estar lá, mesmo que não era compromisso dela. Então ela falou assim, bom, próxima vez o que eu vou fazer? Independente se a minha agenda está certa, se eu tô com a informação certa ou não, eu vou mandar no dia anterior uma mensagem para a pessoa falando, fulano, tá lembrando que amanhã é meu dia de folga, ou tá tudo certo para amanhã, tá lembrando que amanhã eu não tô aí. Ela decidiu isso. Ela decidiu isso. Por quê? Porque era algo que ela poderia fazer a mais. Independente se a culpa é dela ou não. Você entende isso? Quem tem esse grau de excelência
está contribuindo com o outro, porque se o outro fez um erro, você está contribuindo, inclusive, para que essa pessoa não cometa o erro. Então, de qualquer jeito, todo mundo sai ganhando. Isso só é possível porque ela, em primeiro lugar, tomou consciência de que ela tinha medo de falhar. E ela tomou essa consciência porque ela se acolheu, ela se permitiu falhar, só que ela não parou por aí. Ela assumiu que, pelo grau de excelência que ela tem, por isso ser um potencial, isso precisa ser utilizado. Você não pode ficar simplesmente no coitadinho de mim, eu posso errar. Não, isso não é crescimento pessoal, isso não é desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é ser justo com você mesmo. É você olhar para aquilo que pode ser melhor porque está te atrapalhando e olhar para aquilo que pode ser melhor porque é um potencial em você mesmo. E aliar esses dois fatores. Foi isso que ela fez e que deu já resultado para ela. E que eu compartilho com você, porque, primeiro, porque muita gente tem essa questão da falha, então vai se identificar, vai conseguir ver aonde pode melhorar. E, segundo, que sempre que a gente vê uma história, a gente se inspira, né? Quando a gente escuta algo, a gente vê que a gente não está sozinho, e isso acaba sendo uma motivação para que você continue na sua busca, não só na sua busca, no seu desenvolvimento pessoal mesmo. Então, espero que você tenha gostado dessa partilha de vida real aqui hoje, com passo a passo e tudo para você poder replicar na sua vida, tá? Até a próxima.